a mais um episódio da Ideia é uma só, num cenário novíssimo para você aí entender um pouquinho mais sobre essa área condominial. E hoje eu trago nada mais nada menos que um parceiro, um cliente que está aqui com a gente há pouco menos de um ano, mas está aqui para trocar justamente essa ideia para saber como é que ele está enxergando agora a área condominial, o condomínio dele. Bem-vindo, Bruno. Uli! É Isso um nome aí. difícil da bexiga lixa, mas o cabo é bom. Bruno, prazerzão, cara, estar aqui com você nesse novo episódio, nessa nova casa aqui da Ideia Uma Só, pra gente poder trocar ideia, né, sobre a área condominial. Vamos embora. É isso aí. Bruno, me diz uma coisa, cara, qual a tua experiência na área condominial? Ou seja, vamos falar a primeira questão de morador, né? Tu sempre foi, tu foi menino de prédio ou menino de casa? Sempre menino de prédio. Sempre menino de prédio. Nasci e me criei em condomínio. A gente sabe que condomínio não é fácil de se morar, né? De conviver, porque nem todo mundo tem a mesma cabeça. Embora no último condomínio que eu morei, como a gente, assim, como eu nasci e me criei lá, o pessoal já se conhecia há mais de 20, 30 anos, então a gente tinha uma certa parceria, digamos assim, né? Aí o que ficou complicado um pouquinho foi que muitos saíram, né, se mudaram, mas continuaram com os seus apartamentos alugados e tal. E aí foi quando começou a quebrar um pouquinho aquela parceria. E aí foi quando eu resolvi ingressar na carreira aí de condomínio. Começou realmente a entender muito, né, cara, sobre economia, que a gente sempre fala aqui, conversa aqui por trás dos bastidores e tal, e eu vejo que você é um cara realmente muito antenado, inclusive tá realmente mergulhando nessa área, vem fazendo até curso de ensino profissional, por exemplo, né? Isso, isso. Eu cheguei a fazer 2 cursos, mas dei uma paradinha agora. Mas a gente tem que estar atualizado, né? Infelizmente, a área condominial não para. Lei, normas, é tudo aí vindo cada vez mais aí para... A gente pensa, quando morador, a gente tem uma visão errônea do negócio, né? A gente Perfeito. acha que, é muita burocracia, o governo inventa essas leis, essas normas para roubar, mas não é. A gente está vendo aí muitos casos aí de prédios desabando, justamente por falta de manutenções, isso é importante. E aí eu só vim também ter ciência dessas questões aí de manutenções, de segurança do condomínio, quando eu passei a ser síndico e depois estudei engenharia e fiz o curso de síndico. Aí é onde a gente começa a entender melhor e ver que de fato aquilo ali não é, digamos, o termo frescura, digamos assim. Isso aí realmente é a segurança de todos os moradores. Perfeito. E a ideia, pessoal, desse podcast é justamente poder abrir o seu leque, o seu conhecimento, o seu entendimento sobre a área condominial. Você falou aí que já foi síndico do prédio, que é formado em engenharia da produção, né, Isso. engenheiro, né? E como é que a gente pode fazer essa correlação entre síndico e engenharia? Tem tudo a ver ou nada a ver? Tem tudo a ver, né? É como eu contigo de vez em quando a gente discute no bom sentido, né? Sim, Que a gente fala assim, condomínio ele não é uma empresa. E aí o meu Rodolfo aqui, meu parceiro, ele sempre fala, não, ele é sim uma empresa. E a gente trata como uma empresa, de fato, porque tem CNPJ, tem funcionário, tem contas a pagar, enfim. Então a gente trata como uma empresa. E na engenharia de produção, embora eu não seja da área de civil, mas a gente paga muita cadeira de civil, então tem a correlação. E também a engenharia de produção, ela entra na questão de você saber lidar com a gestão, com os funcionários. Então eu observo muito isso agora nesse condomínio novo que eu estou morando. E tem tudo a ver, porque, como a gente estava falando aqui agora há pouco, o funcionário que ele não está entregando é como se ele não estivesse produzindo. perfeito. É como é a minha empresa, o condomínio, a gente paga o funcionário, então ele tem que produzir. Se ele não produz, ele teoricamente não serve para estar ali no condomínio, né? A gente já tentou resgatar os funcionários, mas está vendo que realmente o pessoal não quer. E aí já complica um pouquinho. E aí é onde eu entro na área de engenharia de produção, justamente nessa parte, olhando o comportamento, a gestão, né, os funcionários tentando melhorar. Aí a gente fala muito dos 5S que vocês aqui utilizam, os 5W2H, Perfeito. né, os 5 porquês. Então eu estou sempre utilizando isso no próprio condomínio. Embora não tenha fim lucrativo, mas para mim eu estou tratando como se fosse uma empresa. Sim, E perfeito. aí, e aí é onde eu faço a correlação, né? Da engenharia civil com engenharia de produção, condomínio, moradia, enfim.
E como você falou aí, né? A gente até se discute, quando quando a gente fala de discutir, a gente colocar nossas ideias para fora, a gente poder justamente colocar meu ponto de vista com o seu ponto de vista e chegar naquele ponto Um denominador comum, denominador como comum, né? chama. É isso. E aí, como você falou aí, cara, a questão da produtividade ela é muito importante, né? A gente poder entender de fato que o condomínio, ele sim, ele não tem fins lucrativos, porém, se a gente fizer uma boa administração, a gente consegue valorizar o patrimônio de todo mundo, né? E às Exato. vezes o morador ele não consegue enxergar isso, né, cara? É isso. E aí é o ponto X da questão, né? É você fazer que o pessoal enxergue que ali o seu patrimônio ele só tende a valorizar. Agora, se você não faz manutenções, se você não investe, aí ele só tende a cair, né? Degradar, entre aspas, né? Não seria esse termo, mas seria Hum, cair, desvalorizar, na verdade. perfeito. Você falou que já foi síndico, né? Ficou foi síndico por quanto tempo? Eu fiquei só 8 meses, né, no outro que eu morava. Não aguentou, não, foi? Não, não é que eu não aguentei, é que assim, quando eu entrei para a Síndica, eu deixei bem claro que eu iria ter responsabilidade, iria assumir responsabilidade, e com isso eu iria cobrar. Uhum. Então eu iria fazer tudo dentro do que a lei determina e a competência que a lei dá ao síndico. E o pessoal entrou na ideia, só que quando eu comecei a cobrar as coisas, o pessoal já deu para trás, né? Então, assim, eu vi que de fato o pessoal não queria melhoria. Então, um prédio de 46 anos e nunca teve nenhuma manutenção, estava lá caindo aos pedaços e eu dizendo que tinha que ser feito manutenção tal. E aí o pessoal achou ruim, né? Então, quando o pessoal começou a achar ruim, eu vi que a minha ideia era diferente da do povo. Então, decidi renunciar ao cargo e entregar na mão deles. Porque não adianta você estar batendo de frente se o pessoal não quer. Perfeito, A gente também tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. perfeito. Infelizmente, eu vi que não dava para eu continuar, onde eu queria valorizar o nosso patrimônio, né? Garantir a segurança de todos, mas o pessoal não tinha essa visão, porque o pessoal tem a visão de que tudo é gasto, nada é investimento, né? Então, aí eu vi que a gente não estava na mesma linha de raciocínio, de visão. Aí eu renunciei e entreguei o carro. Síndico e síndica, tenha essa coragem e entendimento. Porque tem muitas vezes, né, Bruno, que o síndico fica lá se desgastando, o síndico ele perde a paciência, ele se desgasta emocionalmente, ele faz inimizade e tu tá dentro do teu lar, e você foi síndico morador, né? Morador, isso. E é um negócio, cara, que eu vejo muito isso, né? Que o síndico também tem que ser. O síndico, ele tem que ser sei lá, um completo de tantas coisas. Ele tem que ser político, tem que ser psicólogo, tem que ser líder, tem que ser administrador, tem É, que ser engenheiro. tem que ser tudo, na verdade, né? É médico, psicólogo, advogado, economista, É incrível. engenheiro. Tem que entender de tudo um pouco, É né? incrível. Por isso que eu vejo muito, né? Assim, para mim a ideia é uma só sempre. Então, o síndico, ele além dele ser líder de uma comunidade, ele também tem que entender que ele tem que ser um político, não um politiqueiro, né? Ele tem que ser um político, Uhum, porque no final ali é um cargo eletivo, né? isso, Ele só tá ali eleito se ele receber voto. Se ele não receber voto, ele não é eleito, né? exatamente. E é como eu estava falando, né? Um pouco, a gente sabe condomínio, nem todo mundo tem o mesmo pensamento. E aí a parte mais difícil é você conseguir trazer o pessoal para a mesma linha de raciocínio sua e parar de estar vendo o prédio como um custo e começar a pensar em investimento. Vamos pegar nesse ponto aí, Bruno, porque eu acho que isso é muito importante, né? E esse podcast, pessoal, para vocês realmente compreenderem, para vocês abrirem a sua mente. Então, você como engenheiro de produção, um cara que estuda, eu acho que engenharia estuda muita matemática, né? Sim, Com com certeza. certeza. E aí, para o pessoal poder entender, assim, em poucas palavras, qual a diferença de custo e investimento? Para o pessoal poder, e isso exemplifica para o pessoal poder compreender isso aí, e eles entenderem o que, é que a gente está falando. Vamos lá, já que a gente estava conversando aqui, um pouco antes aqui da gravação, vamos falar de obras, né? De Uhum. reforma, digamos assim, de estrutura mesmo. A reforma de um prédio, você pega na área estrutural, ela não é um custo, como o pessoal vê. Ah, porque eu vou gastar não sei quantos mil, um exemplo, para fazer uma fachada do condomínio e tal.
você não está tendo um custo, você está tendo um investimento. Porque a fachada, quando você faz uma fachada, você está renovando a fachada, vamos supor, botando cerâmica, por exemplo. Além de renovando, você está protegendo Uhum. e está valorizando o seu imóvel. Então, você está investindo, você não está tendo um custo. Aí é diferente quando a gente estava conversando aqui de funcionário. Funcionário que não está produzindo, ele não é um investimento, ele passa a ser um custo para o condomínio. Quando a gente tem os funcionários, apesar de que muitos acham que é só um custo, funcionário não é um custo, ele é um luxo. Perfeito. E ter funcionário é luxo, né? Então, ele passa a ser um investimento. Mas a partir do momento que ele deixa de produzir, ele deixa de entregar, deixa de trabalhar, ele deixa de ser um luxo e passa a ser um custo. Cara, sensacional. Eu vou começar a usar isso dar esse exemplo sobre a questão do luxo. O ter funcionário realmente é um luxo, né? Porque quando a gente olha a previsão orçamentária do condomínio, a grande maioria, fica entre 40% e 60% da previsão orçamentária. Então, realmente é Isso. um luxo, né? Exatamente. É um número que a gente não pode negar que impacta muito, né, na taxa condominial, né? Porque no final, a taxa condominial, Bruno, que a gente tem que lembrar sempre é o rateio de despesas, né? Exato. E é o que mais pesa, como você falou aí, né? É justamente os funcionários. Então, se você botar na balança um funcionário que não entrega, que não produz, para você é um custo, né? É praticamente metade do seu orçamento. E o que eu vejo muito, né, pegando essa parte de funcionário, tem muito síndico e muita comunidade que realmente não trata o condomínio como uma empresa e acaba, às vezes, ficando com aquele funcionário ali que não entrega, que não produz, né? Acontece muito isso. Acontece, acontece. Trabalhar numa empresa que eu era supervisor geral da empresa da produção e tinha muito do funcionário que não entregava e eu cheguei a dizer, ó, o caminho é, ou ele entrega, infelizmente tem que ser desligado, né? Mas aí o pessoal tem muito aquele apego, né? Isso, Cria um vínculo de amizade, alguma coisa assim, aí fica com pena e tal. Não, não que eu seja uma pessoa ruim, claro. mas eu acho que qualquer um, quando a gente contrata algum serviço, o mínimo que a gente quer é que aquele serviço seja perfeito, bem feito, e que a pessoa trabalhe de fato. Porque no final, né, Bruno, quando você assume, mais uma vez aí, o cargo de síndico, você tem que ser um gestor, né? Você tem que ser um líder, você realmente tem que separar o pessoal do profissional, né? E É, tem muito isso. E o síndico, geralmente, principalmente aquele morador, né? Ele não consegue separar isso. Por qual tem, motivo? tem, tem a, tem a diferença, né, de administrar e de gerir, né? Administrar, acho que qualquer um consegue administrar, mas a parte de gestão, eu acho que é a mais complicada, É, porque você pode administrar bem ou mal, né? Ou né? seja, e gerenciar, liderar pessoas, meu amigo, você tem que ser sempre bem, né? Gerir é mais complicada. Porque assim, administrar, vamos só para a parte de finança, é a parte mais fácil. Números, aqui, aquilo ali. Agora você ser gestor, você lidar com pessoas é complicado, porque como eu estava falando, você tem que saber a hora de, sei lá, desligar um funcionário. E infelizmente nessas horas é que a gente tem que tomar uma decisão para o bem coletivo, né? Não é a gente pegar e, porque eu sou amigo, porque sou mais chegado a esse, aquele outro. Infelizmente a gestão ela não permite isso, né? Você tem que ter a decisão, ter tomada de decisões na hora certa. Isso aí eu boto como seria a gestão no condomínio. Uhum. E a administração já é totalmente diferente. Então, no condomínio lá, que faço parte do conselho, a gente se alinhou lá com o síndico e tal, e a gente faz essa parte. O síndico faz mais a parte administrativa e a gente faz mais a parte de gestor. Uhum. Aí aconselha ele, embora a gente sabe que a decisão final é dele, né? Perfeito. Mas a gente está ali para auxiliar o síndico, mostrar e tentar fazer o melhor para o condomínio. E uma coisa importante que você falou, né? Porque tem muito síndico aí que ele gosta de ser
como é que se chama hoje? Aquele ditador, né? Tem síndico que gosta de ser Uhum. ditador, né? E síndico não pode ser ditador de jeito nenhum. O síndico realmente tem que ser um líder, ele tem que ser um cara que realmente escute somente o seu conselho consultivo, o seu conselho fiscal, porque depende muito da convenção do condomínio. A convenção fala que tem conselho fiscal, tem conselho consultivo. E aí, você que tá estudando aí, veio estudando. O pessoal fala muito sobre o papel do conselho fiscal, consultivo, do subsíndico. Como é que tá, para tua experiência dos cursos que tu fizeste aí, como é que tu coloca isso? Quando tu fala assim na questão de o pessoal, tu fala quem? O pessoal do condomínio morador? Sim, eu falo em relação, porque eu falo em relação ao seguinte, para o síndico poder entender, no caso a gente está falando aqui do síndico, né? Como é que o Hum. síndico ele consegue entender esse papel do conselho fiscal, do conselho consultivo, do subsíndico, como é que ele tem que enxergar isso? Porque, como eu falo para você, você fez alguns cursos de síndico profissional, né? Uhum. Que hoje ainda a profissão síndico ainda não existe, né? Então o É, pessoal colocou no mercado assim, profissional que na minha cabeça, síndico é síndico. Não exato. tem esse negócio de profissional. Ou síndico, É, para mim, profissional é síndico só, é só o síndico, título, né, que né? deram, Que deram o mas título. Mas aí, mas, cara, eu acho muito importante o síndico ele realmente entender um pouco desses papéis, né? Desses cargos que existem da área condominial, né? sim, o síndico, infelizmente o que eu vejo muito hoje em dia, assim, é o, o, o papel de síndico, o pessoal, devido a tantos problemas, tantos estresses, o pessoal ultimamente não está querendo mais assumir o papel de síndico. E muitas vezes, como é o caso do condomínio que eu faço parte, às vezes o pessoal entra porque ninguém quer assumir. E isso é o maior problema, porque os síndicos hoje, não desmerecendo, mas a gente pega muita gente sem experiência, que não tem a mínima noção do que é o cargo de síndico, não sabe qual é o papel de cada cargo lá do condomínio, como você falou sobre síndico, conselho, tal. Eu sempre digo o seguinte, né? Ser síndico não tem tanto mistério. Tem muitas normas, muitas leis que a gente tem que saber, mas não tem muito mistério. É só você pegar ali a convenção do condomínio e o regimento interno e ir-se embora, né? Lá vai estar dizendo tudo, qual é o papel de cada um. Caso não tenha, você pega o Código Civil, dá uma olhadinha e você consegue administrar um condomínio, né? Agora, o que falta é justamente esse entendimento aí de o que é que o síndico pode fazer, o que não pode fazer, qual é o papel do subsíndico, qual é o papel do conselho, né? Tem condomínios que tem conselho fiscal, conselho consultivo, e assim, esses cargos eles têm que estar, todo mundo tem que estar alinhado, né? Porque também se não tiver alinhado vai ser uma guerra dentro do Perfeito. condomínio. Cada um querendo mandar mais do que o outro, querendo mandar mais do que o síndico. E o síndico ele tem que entender que a voz é a dele, né? Ele tem que puxar o pessoal para o lado dele, não puxar para o lado ruim, mas botar, determinar cada um as suas funções e todo mundo em conjunto lutando pelo bem coletivo, né? Se isso não ocorre dentro do condomínio, posso dizer que está perdido o condomínio. Pois é, cara, é uma coisa realmente que eu também vejo, tenho mais de 10 anos nessa área condominial e vejo muito isso, que não há um alinhamento, né? Porque eu já fui para muitas assembleias, por exemplo, de aprovação das contas, né? Do síndico, que é na AGO, ele é obrigado a ter. E na hora lá, o conselho fiscal, o síndico fala, não, eu não vi a prestação de contas do síndico. Então você vê, você passa um ano para ter a Assembleia Geral Ordinária para aprovar as contas do exercício anterior. Quando chegar na Assembleia, o cara diz que nem viu ainda as contas, então você vê a falta de alinhamento de fato e direito que acontece, né? E assim, é bom a gente deixar aqui bem claro que, além do síndico, o Conselho Fiscal ele tem uma responsabilidade, digamos, até que maior do que o próprio síndico. Show de bola. Porque quando a gente entra no Conselho Fiscal, a gente está ali para ser o fiscal, de fato, das contas do condomínio. A gente examinar, ver se, tudo que está entrando, tudo que está saindo, se realmente aquilo ali bate, se está sendo pago, folha dos funcionários, os encargos, tudo direitinho. E, além do síndico, o conselho também responde, né? Então, o conselho que ele não é ativo, que ele não olha, não vê as contas do condomínio, ele está se complicando, né? Assim, porque está deixando a desejar aí e atrapalha até o próprio síndico.
né? Atrapalha o condomínio como um todo. É, cara, é uma coisa realmente, porque eu vou te falar um negócio. A gente já pegou condomínios aqui, né, na administradora, com rombos de 400 mil, 300 mil. Como é que pode? Como é que você tem um rombo desse tamanho e geralmente só cai no colo do Do síndico, síndico, né? Eu exato. acho impressionante, porque, como você falou aí, já para poder o cara ser síndico, muita gente não quer ser, né? Por isso que hoje surgiu, quando eu digo hoje, há pouco tempo, surgiu a figura do síndico profissional, né? Então as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Mas o Conselho Fiscal geralmente se tem também. O pessoal se elege, que acha que é mais fácil e etc e tal. E muitas das vezes também o cara se elege e não faz o seu papel de Conselho Fiscal. Você hoje é Conselho Fiscal e assim, você tem propriedade porque você está praticando isso, né? Já há 7 meses, 8 meses, 7 meses, 7 a 8 né? meses. Na Parador de Astúrias. E como é que você enxerga hoje na prática? Porque o conselho fiscal ele tem que fiscalizar a conta do síndico, certo? Para Certo. poder fiscalizar, tem que ter as informações, tem que ter os dados. Como é que Hum. você consegue fazer essa análise? Bom, primeiramente, tem o suporte nosso aqui da comunidade sólida, suporte condominial, que ajuda e muito, não é? E também há um alinhamento com o síndico, né? Está sempre perguntando, pedindo os extratos bancários e acompanhando. Que a gente só consegue ter uma ideia mesmo quando a gente começa a participar e acompanhar. Se não tiver isso, infelizmente, a gente fica para trás e a gente não sabe como é que está sendo administrado o nosso condomínio. Pois é, cara, é um negócio que esse ano, eu tô nessa área condominial há 13 anos, mas esse ano a gente vai bater muito na parte do conselho fiscal. Porque a gente realmente coloca um sobrepeso muito grande no síndico, né? Claro, ele tem um peso grande porque ele representa civil e criminal, não só isso, costumo dizer que é Uhum. civil, criminal, trabalhista, contábil, financeiro, tributário, meio ambiente, tem um monte de coisa que o cara tem que Isso. responder, né? Mas, se você elege um conselho fiscal para que você realmente fiscalize as contas do síndico, e eu vejo muito conselho fiscal, por exemplo, Bruno, que espera um outro conselho fiscal analisar, geralmente é assim, Para depois só para depois acabar só copiar chegar lá e e assinar. assinar, né? Vou parecer que der, eu assino embaixo. É um negócio complicado, Ah, né, irmão? acontece muito isso, velho. É complicado demais. E assim, o artigo 1356 do Código Civil, ele fala lá do papel do Conselho Fiscal. E eu acho que muito Conselho Fiscal deveria aí ler lá, né, qual é o seu papel, não só do Código Civil, também na Convenção do Condomínio, né? Porque cada convenção, ela Uhum. tem... existe um padrão, obviamente, mas tem as particularidades, né? Exato, exatamente. E aí, como você falou bem aí, é bom você dar uma olhadinha no Código Civil e ver a sua responsabilidade, porque você também responde civil e criminalmente igual ao síndico. Não é porque você é do conselho que vai cair só nas costas do síndico. Então, quem pensa assim está bem enganado. Você atualizar, porque o cargo do condomínio, todos têm responsabilidade. Hum. Bruno, e assim, não sei se você percebendo, mas essa área condominial, ela tá começando a ter um olhar, uma lupa muito grande para cima dela, né? Então você imagina, antigamente o síndico, a ideia antigamente, o síndico era um cara aposentado, que não tinha nada para fazer, né? Que assumia lá o condomínio e hoje não tá assim, né? Hoje realmente é, todo mundo está entendendo que o condomínio tem várias obrigações a serem seguidas, né? Então, como é que tu tá olhando aí essa profissionalização desse segmento? Aí, como eu falei, né, a questão do pessoal não querer assumir a responsabilidade, que o pessoal não quer ter essa responsabilidade. Então, está fazendo com que, digamos, nem que seja profissão, que ainda não é uma profissão, né? Está rotulado aí, titulado como síndico profissional. Eu acho que o síndico profissional, ele é um síndico comum, igual a qualquer outro. A diferença é que nós buscamos mais alguns conhecimentos, vamos estudar, aprofundar um pouco mais, para entender um pouco melhor do condomínio. A diferença básica seria essa, de um síndico profissional para um síndico comum, digamos assim. Mas, no final das contas, síndico é síndico, não é? E, assim, o olhar do pessoal hoje realmente está mudando um pouquinho
pelo menos no condomínio que eu moro, ainda a gente está batalhando ainda para botar isso na cabeça do pessoal, mas realmente, como você falou, está tendo uma mudança, uma divisão, né? Até mesmo porque ultimamente a gente está vendo muito caso de prédio desabando, né? E está passando muito na televisão, nos canais de comunicação, e aí o pessoal está começando a entender um pouco, né? Tá quebrando mais essa visão de custo e está vendo que realmente é uma necessidade, é uma segurança, e como a gente sempre falou aqui, passa a ser um investimento. É um custo que na realidade não é custo, é um investimento para sua segurança e valorização do seu patrimônio. E muitos casos também, né, Bruno, de feminicídio, por exemplo, né? A gente tá vendo aí na mídia direto, né? Muitos casos desse aí. Então, você imagina, muita gente mora em condomínio, né? Tem muitas pessoas que transitam dentro do condomínio, né? E tudo isso você tem que ficar atento, né? Porque tudo, querendo ou não, ele representa a responsabilidade dele mais uma vez. É, infelizmente, aí a violência, a gente está vendo aí, estava até vendo uma matéria hoje sobre isso, até no caso recente que aconteceu aí com a corretora, né, que foi assassinada aí e tal. É, eu acho que a gente está cada vez mais intolerante, digamos assim. Nós temos muita pressa, né, para ser tudo imediato, mas não temos mais aquela paciência para estar esperando. E como eu vi agora vindo para cá, estava até vendo o vídeo de Dr. Peterson Gomes, não sei se vocês conhecem, mas é um advogado na área condominial e ele estava falando até sobre esse caso aí da corretora que foi assassinada. E aí já deixou de ser uma comunidade para ser um campo de batalha, digamos assim, né? E aí a gente avalia a sociedade como se tivesse uma sociedade doentia. Uhum. A impaciência, a intolerância com o próximo, né? E aí também é mais um para a estatística e um dos casos que também muita gente acaba ficando com medo, né, de assumir o cargo de síndico por conta dessas coisas. Mas a gente tenta não levar isso como o ponto X da questão, ponto-chave assim, para impedir que a gente seja síndico, conselheiro, o que seja. É só você ter um jogo de cintura, né? Síndico tem que ter muito jogo de cintura, tanto síndico como conselho subsíndico, para saber lidar com essas causas, aí, esses problemas, para não, infelizmente, não acontecer o que aconteceu com a corretora, né? Perfeito. Porque acontece, né? O condomínio é um lar, né? Uhum. Resumindo, é um lar. E você chega no seu lar e você se depara com uma situação dessa, né? Você chega no seu lar e você vê muitas coisas acontecendo desnecessárias. Você chega no seu lar para descansar, né? Para ter um prazer. Então, o pessoal também tem que entender a importância da harmonia da comunidade, né? É. Porque eu costumo dizer o seguinte, que para mim a ideia é uma só, como você sabe, mas a comunidade é o reflexo do que você é. Né? É porque no final ali a comunidade é o teu reflexo ali, é onde você vive, onde você mora, né? Então, se você está ali bem naquela comunidade, isso acredito eu, Bruno, que você também transmite isso para fora da comunidade, né? Sim, com certeza, né? Então, assim, quando a gente assume o cargo, seja de síndico, seja de conselho, subsíndico, enfim, o pessoal tem que entender que a gente não está sendo contra Uhum. nem A, nem B, nem C. Infelizmente, a gente está ali numa comunidade, como você falou, que foram criadas normas, foram criadas regras, e tem que ser respeitado por todos. E o papel do síndico e do conselho, que seja, é fazer com que aquelas normas e aquelas regras sejam cumpridas. Então, a gente não está contra, eu estou contra um exemplo, Rodolfo, contra Cauã, aqui, que está aqui ao lado. Não, a gente não está contra. A gente está para cumprir o que vocês mesmo aprovaram. Perfeito. Né? E aí o pessoal leva muito como se fosse caso pessoal, porque está contra mim. Não, não. A gente tenta organizar, até mesmo porque a organização ela também valoriza o condomínio. Claro. Né? E vou dar um exemplo bem claro, bem simples, né, Bruno? Porque quando eu falo que é reflexo pro externo, o cara que é morador, ele sabe que não pode estacionar no espaço X.
Sei lá, eu tenho uma moto, eu não posso estacionar no espaço X. Aí eu vou lá e estaciono no espaço que não pode estacionar. Imagina fora do condomínio. Será que esse cara vai seguir a regra de não estacionar no lugar que é do idoso, que é do deficiente? Por isso que eu falo. Então, a partir do momento que as pessoas são educadas dentro de casa, da comunidade, isso para fora, eles vão só transmitir amor na minha cabeça. Mas é isso mesmo, né? Já dizia os antepassados nossos, né? A educação de casa vai à praça. Então, se você não faz dentro da sua própria casa, quem dirá na rua? E aí é onde você começa a praticar dentro de casa, como você falou, a gente leva para a rua, na sua definição aí, amor. É amor, é compaixão com o próximo. Enfim, você começa a ser uma pessoa melhor. Eu, pelo menos, também penso dessa mesma forma. Se a gente consegue fazer dentro de casa, a gente consegue fazer na rua e, consequentemente, a gente ajuda ao próximo. Não é isso? É algo. Porque, Bruno, eu falo isso com muita satisfação, porque, mais uma vez, 13 anos nessa área condominial, eu tô enjoado de administrar condomínio. Sério mesmo, tô enjoado de administrar, porque passou a ser uma rotina, vamos falar assim. E hoje meu foco maior é justamente a educação condominial, ou seja, esse podcast aqui é praticamente poder educar as pessoas a entenderem que o trabalho lá do Conselho Fiscal que ele está fazendo lá é o mesmo que você está fazendo aqui, que faz em outro canto, qual é o seu papel, o porquê você está fazendo daquela forma, por que você ajuda o síndico, porque no final é o seguinte, você está síndico, você está conselheiro, você não é. Isso, você Não é está, isso? exato. Você está, Perfeito. né? E aí, ou seja, você tendo uma equipe de qualidade, né? Seja ele funcionário, seja ele o síndico, conselho, se você tem uma gestão de qualidade, um passa o bastão pro outro, fica tão mais fácil, né? A intenção, assim, não que seja nada na visão errônea do negócio, mas a intenção seria exatamente essa, é você alinhar tanto o conselho quanto o síndico, para que, como você falou, passe o bastão para o próximo. Se ninguém quiser assumir, pelo menos fica ali entre conselho, entre o síndico, fica revezando no bom sentido, né? Não é aquela panelinha Claro. para estar só passando bastão, fazendo coisa errada. E eu acho que a gente tem que ter essa harmonia entre, digamos, entre os poderes, né? É isso aí. Entre os poderes, né? Que é Isso. o conselho, o 5 sub 5. E no final, só quem ganha são os moradores, né? Os moradores e o próprio condomínio no geral. Condomínio para mim é um negócio fantástico, Bruno. Eu aprendo muito com condomínio, porque esse meu movimento aí da uma só, você falou, os poderes, exatamente isso. O síndico é como se fosse o prefeito, né? Daquela comunidade ali. Ele é o prefeito daquela cidade. O conselho fiscal como se fossem os vereadores, vamos falar assim, né? E o povo é os moradores que votam. População, É a exato. população, Exatamente. né? Então, se você começar a entender que tudo começa no condomínio, até você saber votar também. Que tem isso também, né, cara? Isso. Tem isso que muitas vezes as pessoas, os moradores não participam da assembleia, não participam do dia a dia. No final, o síndico chega lá, alguém dá procuração, aí você dá uma procuração para uma pessoa que você nem sabe como está a gestão e você entrega uma bomba ali, sei lá, um canhão ali pro cara para ele fazer o que quiser com o teu voto. Então, veja como o condomínio é um negócio fantástico. Você também vota ali a cada um ano, a cada 2 anos, depende do mandato que tem. Geralmente são dois, a cada 2 anos, geralmente tem um mandato que tem de síndico, depende da convenção condominial, né? Então, veja como um condomínio você pode tirar tanta coisa ali de dentro. É como você falou, né? Querendo ou não, o condomínio é como se fosse uma política. Felizmente, não tem para onde correr. E aí, quando você deixa de participar da Assembleia, eu digo muito assim, quando você deixa de participar de uma Assembleia, você deixou de se preocupar com o seu patrimônio. Lavou as mãos, né? Exatamente. Então, e quando você deixa de participar de uma Assembleia, você está jogando o poder de decisão na mão do próximo. E aí, quem decide as coisas por você vai ser quem está presente. E depois você não pode reclamar. Qual é o direito que você tem de reclamar se na hora que você tinha para estar lá, mostrar a sua opinião, você não foi? Então, infelizmente, vai ter que aceitar. Perfeito. Por isso, pessoal, que é muito importante você entender, conhecer o Código Civil, o artigo 1348, entender os artigos do Conselho Fiscal, entender cada vez mais que o seu voto ele tem poder.
e tem o poder de mudar justamente o que a gente está passando aqui, né? A mentalidade das pessoas. Porque no final, Bruno, o que é que eu entendo? Se você é síndico, principalmente você é um líder da comunidade, né? Vamos pegar agora aqui o exemplo nosso. A gente é uma empresa 100% digital, uma empresa 100% tecnológica, uma empresa 100% transparente. Então, se o síndico não estiver nessa linha, ele não consegue contratar a gente, né? Nem contratar, nem acompanhar, se caso contrato, né? É meio complicado. A gente tem que ser transparente mesmo, né? Infelizmente não posso nem utilizar esse termo. Felizmente, digamos assim, felizmente. A gente tem que prestar conta de tudo, né? Tem que mostrar tudo, até mesmo porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de todos. E assim, quando a gente entra para qualquer cargo do condomínio, a gente não está administrando a nossa casa. Então, eu administrar a minha casa é diferente de eu administrar o condomínio. Perfeito. A minha casa eu administro do jeito que eu quero. Eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quero. Já no condomínio, não. No condomínio, eu tenho que administrar pensando no coletivo. E o que eu vejo muito hoje são síndicos administrando o condomínio como se estivesse administrando a sua casa. E aí deixa de ter um interesse coletivo para ter um interesse próprio. E aí é onde muitas vezes entra a figura aí do ditador, enfim, e tal, porque o pessoal não está preocupado. Eu vejo muito hoje o pessoal não está preocupado em assumir a coletividade. Entra no carro de síndico para dizer, agora eu sou o síndico, quem manda sou eu não pago a taxa de condomínio. Muitas vezes o pessoal entra só para não pagar a taxa de Isso. condomínio, né? E eu acho que o pessoal tem que mudar um pouquinho essa visão de ser síndico, do que é ser síndico, de administrar um condomínio. Embora, às vezes, eu discuto no bom sentido, né, com o síndico lá do condomínio, às vezes ele diz, isso aqui eu não concordo. Eu digo, eu posso também não concordar, mas infelizmente a gente tem que cumprir a lei. E a lei diz que a gente tem que cumprir a convenção e o regimento interno e as decisões da Assembleia. Infelizmente eu não estou para julgar, nem, como é que eu posso dizer, me fugiu o termo agora, né? Quando eu concordo, não concordo, esqueci, me fugiu o termo. Eu não estou ali para julgar, na verdade. Uhum. Se é certo, se é errado. Estou ali para fazer cumprir e cumprir também. Então a gente também tem que ter muito essa situação em mente, que além de cobrar do povo, a gente também tem que fazer. Então, primeiro, a nós do cargo, nós temos que dar o exemplo para depois cobrar. Não adianta eu cobrar do vizinho, eu sou o síndico, aí o cara estacionou lá errado, fora da vaga da garagem, e eu faço o mesmo como síndico. Como é que eu vou cobrar a pessoa, o morador, que ele está fazendo errado, se eu, que sou o líder da comunidade, condominial, eu faço também errado? E agora sim, se a gente não concorda alguns pontos, então a gente leva para uma assembleia, tenta mudar, mostra ali por A mais B que aquilo ali na sua visão está errado. Se o pessoal concordar, a gente vai e muda. Mas se o pessoal não concordar, infelizmente, a gente tem que seguir o que está ali. Eu não estou para julgar se é certo, se é errado, estou apenas para cumprir o que está ali. Cumprir e fazer cumprir, né? Exatamente. Por isso que você tem que entender que a Assembleia é soberana, né? Já tá lá dizendo lá que a Assembleia é soberana. Então, se a Assembleia ela aprova o regimento interno, a gente tem que seguir o regimento interno, Isso. né? Se a Assembleia ela aprova uma taxa extra para determinado fim, a gente tem que cumprir aquela taxa por determinado fim, né? E assim sucessivamente. Exato. E, assim, é fácil para mim, né, Bruno, falar, porque eu tô nesse negócio há muito tempo, mas eu também acho que é fácil de entender as coisas. Não é tão difícil de você entender as coisas, né? O negócio é que o pessoal, inclusive tem até um condomínio que eu estou dando um suportezinho lá, da minha noiva e tal. O pessoal quer pegar a lei para beneficiar eles mesmos. Tipo, a minha pia está entupida. Aí está lá no Código Civil dizendo que tem que utilizar as partes para os fins de destino e que não sei o quê, que tem que utilizar de maneira livre. O pessoal começa a distorcer, né? Cada um quer interpretar de um jeito, onde a interpretação só tem uma, né? Que é o bem comum ali. E aí o pessoal quer trazer os seus problemas e quer que a lei se molde aos seus problemas, né? E não é eles que têm que se moldar a lei. E aí é onde tem o maior embate aí dos condomínios, porque cada um quer interpretar de um jeito.
e porque comprou um apartamento, acho que comprou o prédio como um todo, o condomínio, e não é bem assim, né? Todos são donos, cada um tem um pedacinho ali da área comum, tal, e os direitos são iguais. É isso, os direitos são iguais, né? Isso que a gente tem que entender. A gente tem que lembrar isso. Por exemplo, eu sou síndico morador da minha comunidade, né? E eu faço, por exemplo, questão de pagar condomínio, porque hoje, por exemplo, meu condomínio lá é bem baratinho, graças a Deus, né? Então, eu também costumo dizer pro pessoal justamente isso. Veja, eu sou morador igual a vocês, eu tenho obrigações igual a vocês, eu pago igual a vocês, eu estou apenas aqui doando o meu tempo, né? E muitas vezes, Bruno, o pessoal não consegue colocar o tempo, né, em relação a colocar esse peso do seu tempo, porque, por exemplo, o Conselho Fiscal geralmente não ganha nada, né? É, Em relação a financeiramente falando, ele não ganha nada, né? Então, assim, quanto tempo você gasta para o seu condomínio? é. Eu mesmo passo noites, às vezes, sem dormir, né? Só fazendo contas e mais contas porque não bate, alguma coisa errada, ou esqueceram de contabilizar algum negócio. E, como você falou, né? O pessoal, infelizmente, hoje está muito imediatista e acha que é simplesmente, não deu, faz isso, faz aquilo, trocar de empresa assim, como quem troca de roupa, e não é bem assim, né? A gente tem que entender que tudo precisa de um tempo. Empresas mesmo que prestam serviço para o condomínio, não é trocar assim, feito os moradores querem. Não está dando certo, tira. Não é bem assim, a gente tem que fazer cotação, tem contratos, que a gente. Escolher bem, né? Né, é uma série de processos, né? Enfim, é isso. O pessoal tem que entender também um pouquinho. E eu faço assim digamos que um apelo, entre aspas, é, cada morador ele deveria sentar na cadeira de síndico um dia para ver a responsabilidade que é estar no cargo, seja síndico, conselho, subsíndico, porque criticar e apontar os erros é muito fácil. Eu vou te falar, Bruno, eles já sabem que é pesado. Porque nas eleições, quando quem quer ser síndico, cri, 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 cri. É, Conselho fiscal, cri. Então eles já sabem o peso. Mas é muito mais fácil criticar. exatamente, porque é muito mais fácil eu apontar o teu erro do que eu assumir o meu, né? É muito mais fácil. Pegando aí, cara, aquela questão lá que você falou de escolhas, né? Você está um pouco mais de 7 meses e você participou também dessa escolha da administradora. Ou seja, os condomínios já tinham uma administradora, né, anteriormente, já tem mais de Isso, 20 anos, né? Que você falou aí, isso. o seu prédio. Já tinha, obviamente, uma gestão e etc e tal. E você foi o cara que buscou justamente a mudança disso aí. Me conta um pouquinho como foi que startou essa ideia de você buscar, escolher uma outra empresa para poder auxiliar vocês. Vamos falar na mudança no geral. É, eu era desses moradores que não participava de assembleia. Show de bola. E aí não participava. E quando saía o resultado, eu estava sempre revoltado. Pô, por que aprovaram isso? Por que deixaram fazer isso? E aí foi quando caiu a ficha e dizer, não, peraí, por que eu estou reclamando se o pessoal tirou um tempo da sua vida para estar ali, sentado, resolvendo, decidindo alguma coisa, e eu não estava presente. Então, por que eu estou reclamando? Então eu decidi dali para frente e nunca mais perder uma reunião, só se for o caso de força maior. Uhum. Mas hoje eu não perco mais nenhuma assembleia, porque aí temos o direito de voto, né, e isso pesa bastante. E às vezes até mesmo o pessoal já vai com uma visão e você chega lá e diz, ó, pessoal, essa visão aqui está errada. Você bota a sua visão e o pessoal começa a dizer, realmente a gente não estava vendo por esse lado. E aí é onde você consegue, às vezes, até mudar tudo. Tipo, tinha 20 pessoas lá que ia ser a favor de uma coisa, e quando você chega uma pessoa só isso aqui está errado, eu tenho essa visão aqui, e o pessoal olha e realmente, então aquele 20 que ia aprovar, já não aprova. Então você mudou toda a questão ali do condomínio. Então, assim, essa questão aí de assembleias e tal, de participar, eu vejo isso aí como um ponto extremamente importante, né, que a gente tem que de fato participar mesmo, né, porque a gente tem que dar nossa opinião. Nossa opinião ela é
como eu falei, é válida, né? Então, assim, e eu resolvi entrar na questão da gestão pelo seguinte, quando você, seja síndico, ou seja conselheiro, o que for, quando você bota na mão de outras pessoas, você está depositando sua confiança naquelas pessoas. E muitas vezes a gente vê na questão de administração, da administradora, foi a sua pergunta, quando o síndico e conselho fiscal, ele deixa tudo só na mão da administradora, você perdeu o controle do condomínio. Perfeito. Porque você jogou toda a responsabilidade no administrador e se você não acompanha, você não sabe o que está acontecendo dentro do seu condomínio. E aí foi por conta dessas coisas que eu resolvi entrar, participar de assembleias e entrar para a gestão do condomínio. Porque é aquele ditado, né? Quer perfeito, faça você mesmo. Então, se você está entregando na mão de outras pessoas, você não pode também estar somente criticando. Você tem que entender que alguns estão ali, estão fazendo seu trabalho, estão se esforçando. E a gente sabe que tem outras gestões que de fato não vão. A gente já comentou antes que entram ali, mas entram só para ter o título do cargo, para dizer que é uma pessoa importante do condomínio, que faz parte da gestão, mas não pratica a gestão de fato. E a gente trocou aí para a comunidade sólida, porque quando eu entrei, até então eu não estava vendo, acompanhando de frente mesmo a prestação de contas, até quando o síndico liga para mim, lá é nervoso, preocupado, porque tinha dinheiro no caixa, de repente não tinha, aí que danado era que estava acontecendo, e aí eu disse, não, deixa comigo que eu vou entrar e eu vou bater as contas para lá para cá, para a gente ver o que é que está acontecendo. E aí é quando você começa a entender, quando você entra de fato no negócio, no cargo. Uhum. E aí foi onde a gente foi descobrir que a administradora, meses ela pagava conta e meses ela não pagava. Então, em um mês ela deixava algumas contas em aberto, quando dava o balancete lá, o resultado lá, o saldo, estava positivo. Aí a gente fazia, pô, se sobrou, vamos supor, R$ 5.000 esse mês, pagamos todas as contas, mês que vem vai sobrar mais 5, porque teoricamente não tem nada, vai ser a mesma conta, tudo mais. E quando chegar no mês seguinte, estava zerado. Mas, mano, o que é que está acontecendo? E aí foi quando eu fui entrar e a gente descobriu, através de planilhas e tudo mais, que acontecia isso. Há um mês ela não pagava as contas, aí no mês seguinte ela pagava dobrado, um mês ela não cobrava o salário da administradora, no outro mês ela cobrava dobrado. Então ficou nesse ciclo vicioso e com várias contas do condomínio que eu acredito, né, quero acreditar que eles se perderam no meio do caminho. Tanto que quando a gente fechou com vocês, chegou em um mês, a gente pagou 2 contas de água. No mês só. Lembro disso. E aí foi onde quase quebra o caixa do condomínio, porque a gente não esperava, né? Teoricamente estava tudo certo, né? Balancei e tudo mais. Porque a gente descobriu que tinha alguma coisa aberta. Exatamente. Aí foi justamente nessa mergulhada aí que a gente deu, que a gente conseguiu ver que as contas não estavam em dia. Ele dava aquele falso positivo que a gente chama nas contas do condomínio. E graças a Deus, hoje, a gente está começando a organizar e está começando a fechar no positivo, né? No azul. Perfeito. E aí lembrar, né, que esses 7 meses não só foi a administradora que vocês escolheram, trocaram, mas também foram outros prestadores de serviços também, né? Vocês deram uma arrumação na gestão como um todo do condomínio. Fala para o pessoal poder entender que tem que ter coragem de fazer as coisas, porque às vezes o pessoal assume o cargo e continua. Isso é muito ruim. É como eu disse, né? Administrar é diferente de gerir. Perfeito. Administrar, como você acabou de falar, eu posso pegar aqui, sentei na cadeira, as contas aqui eu pago e acabou, estou administrando, teoricamente. Gerir é diferente, né? Gerir é quando você vê um problema e você tem que traçar uma solução, tomar uma atitude. Às vezes não dá nem para esperar, tem que ser emergencial ali, toma ali, depois explica, faz uma assembleia, comunica ao povo o porquê daquela decisão. E foi exatamente isso que a gente fez. Quando a gente entrou, a gente estava pegando um condomínio aí praticamente falido. E fomos atrás de contratos, rever contratos, brigar para
tentar baixar o contrato. Se não conseguia baixar, ir atrás de outras empresas que entregavam o mesmo serviço com a mesma qualidade. Isso que é importante demais, Não né, é? Bruno? Não é você trocar por trocar por causa de preço, né? Exato. E aí tem parcerias aqui da comunidade sólida que hoje são prestadores de serviço lá para o condomínio e são muito bons. Mas não é porque eu estou aqui na frente, mas são bons de verdade. Tem também, eu participo de grupo de síndicos, onde eu também peço muita indicação. Inclusive tem uma empresa lá que foi desse grupo de síndico, eu participo, que não dava, a empresa de piscina lá não estava fazendo o seu serviço corretamente, então já fazia 3 meses que a piscina só ficava verde, verde, aí trocou recentemente a empresa. Graças a Deus, leva muitas críticas, que é normal, né, a gente assume o cargo da gestão do condomínio, mas hoje o pessoal está elogiando, está vendo que a gente trocou a piscina, está lá azulzinha, como todo mundo quer, está disponível no final de semana. E é isso, né? A gente tem que de fato gerir o condomínio, né? A gente entrar na parte também administrativa, financeira. E é isso, é você rever contratos. As gestões passadas, ó, temos que aumentar aqui o contrato. Ah, tá bom, tá certo, eu acho justo, aumenta. Aumenta, aumenta. E já com a gente, não, ó, isso aqui tá muito alto, vamos ver se quer que dá para reduzir. Se não dá para reduzir, vamos atrás de outro que faça o mesmo serviço com a mesma qualidade, que seja mais barato. E a gente já mudou praticamente todos os contratos do condomínio. Tomamos a decisão aí de, infelizmente, ter que desligar um funcionário, mas esse funcionário estava só sendo custo para a gente, não estava trabalhando. Eu sei que com essas mudanças aí que nós fiz uma conta por alto e nós estamos fazendo uma economia por ano de R$ 72 mil. 74, na verdade. Isso é muito fantástico, sabe, Bruno? Porque é, 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 é isso que a gente gosta de participar, sabe? A gente dá a nossa solução, né? Que é o nosso back-office, né? Porque o síndico, ele tem que estar lá representando a comunidade, ele tem que estar lá liderando a comunidade, mas as informações que ele precisar, necessitar, né? E saber, né? Ter a confiança que tudo aquilo que foi previsto também foi realizado, né? A gente realmente não deixou escapar absolutamente nada. Que isso que é, que é, que é massa. A gente vai poder ver participar de um condomínio que ele estava, como você falou aí, falido, né? E você vê em 7, 8 meses está tendo um superávit. E claro, porque está sendo bem gerenciado, está sendo bem administrado. Porque se não fosse isso, poderia acontecer a mesma coisa, tá pior ainda, né? Exato. Não criticando nenhum cinco passado, nada desse tipo, mas assim, como eles dava muito falso positivo, porque a administradora, ela não administrava o condomínio corretamente. E o síndico, por falta de experiência, mas teve toda a boa vontade do mundo e assumiu o cargo, ele também fez coisas lá que conseguiu fazer sem dinheiro, mas o ponto principal foi a administradora antiga, que estava no condomínio e ela estava deixando muito a desejar e estava misturando contas do condomínio, mexendo onde não podia, no fundo de reserva, e estava dando aquele falso positivo, porque passou de 24 para 25, né, que a gente assumiu 25, em junho de 2025. Então, de junho de 2024 até janeiro de 25, o caixa do condomínio estava fechando no vermelho. Só não fechava no vermelho porque tinha fundo de reserva. O pessoal da administradora pegava aquele fundo de reserva sem autorização do síndico, misturava lá, jogava na conta principal e aí fazia aquele desconto, né? Porque fechou negativo e reduzia o saldo lá do fundo de reserva. E aí passava na Assembleia dizendo que tá tudo ok, tá pagando as contas, tem dinheiro em caixa. E não é bem assim, né? Se você dissesse, ó, teve este mês a faltar R$ 20 mil, as despesas seriam maior do que a receita. E a gente fechar negativo R$ 20 mil. Aí como tinha 80 mil no fundo de reserva, aí tira lá do fundo de reserva, cobre. A administradora sem pedir autorização do síndico. Aí chega na Assembleia e diz, não, ó, tá aqui a prestação de contas, deu para pagar tudo, e o pessoal sendo enganado, digamos assim, né? Infelizmente, então, acontecia isso. E quando a gente entrou, a gente percebeu isso aí, e imediatamente a gente trocou de administradora, foi quando apareceu vocês aí da Comunidade Sólida. Apareceu não, você encontrou a gente.
digo, apareceu, porque eu botei lá na pesquisa, apareceu lá, eu digo, olhei a avaliação, dentre outras de nome aqui conhecidíssimas, mas a avaliação de vocês, não é só a questão da avaliação, que tipo, as outras tinham 50 avaliações, 4.8 um exemplo, vocês tinham 4.8, mas tinha 300. Então não é só a avaliação, eu vejo a quantidade da avaliação, Perfeito. né, do pessoal que está avaliando. E aí foi quando a gente chamou vocês lá para uma reunião, para vocês apresentarem. O síndico também gostou, né, que vocês apresentaram. E estamos aí hoje, graças a Deus aí, prestação de contas a gente não tem mais que esperar 15 a 20 dias no mês seguinte para pegar a prestação de contas, é só entrou ali no site já em tempo real, né, pagou uma conta aqui, já está lá. Isso facilita muito para a gente que é do conselho. Uhum. Então eu venho acompanhando ali, tira um dia ali, a gente faz tudo direitinho. Diferentemente de você pegar o físico, papel físico, 15, 20 dias do mês seguinte, né? Terminou um exemplo, terminou janeiro, hoje está terminando janeiro, eu só vou ter acesso à previsão, o balancete de janeiro, dia 20 de fevereiro. Aí, tipo, dia 20 de fevereiro praticamente já acabou o mês de fevereiro. Então, daqui que a gente viesse ver, visualizar algum problema nas contas de fevereiro, já tinha passado. E aí, quando você vê, vai virando uma bola de neve. Já hoje, com vocês, não, eu acompanho. E aí tá tudo certinho mesmo na previsão das contas, na prestação de contas, na verdade. Aí é isso aí, não tenho nada assim de reclamar de vocês. Graças a Deus também está aí ajudando. Eu aperreio muito aqui vocês aí da comunidade sólida. Mas eu aperreio no bom sentido, né? Eu Sim. aperreio de querer melhorar lá o condomínio, querer as coisas corretas. Aí foi nesse ponto que a gente mudou, né? Pegou vocês aí, mas porque a administradora antiga estava deixando a desejar e o pessoal da administração, da gestão, não estava olhando como deveria olhar para o condomínio. E aí você chegava para fazer um questionamento, o pessoal não sabia explicar o porquê daquele valor que a gente estava pagando, porque deixou só na mão da administradora. E eu acho que a gente tem que andar alinhado e é uma ajuda mútua. A administradora ajuda o síndico, ajuda o condomínio e o condomínio ajuda a administradora. Nem a administradora joga tudo na mão do síndico, nem o síndico joga tudo na mão da administradora. Senão vai sobrecarregar tanto um lado quanto o outro. E aí a gente está nesse equilíbrio, né? Digamos assim. E é isso, pessoal. Se vocês entenderem que cada um fazendo a sua parte, a administradora ela auxilia o síndico nas funções, não é o síndico. Se a gente quisesse ser síndico, a gente não é administrador, era síndico, a empresa de sindicatura profissional, né? Então, essa é a ideia, a gente poder cada vez mais colocar transparência total para a comunidade, porque a nossa missão é ser transparente, né, Bruno? Ou seja, como você falou aí, é motivo de muito orgulho para a gente poder, de fato, imediatamente prestar uma conta do síndico, porque no final a prestação de contas não é do administrador, é do síndico. Quem tem que prestar conta é o síndico. Então a gente, como administrador, a gente auxilia ele, mais uma vez, o artigo 1348 do Código Civil só tem 99,99% ali é só obrigação, né? Não tem nenhuma venha não, é só obrigação do síndico. Então, assim, a gente auxilia o síndico nessa função, que eu sei que é muito difícil, é muito complicada, porque se eu ajudo o síndico, Bruno, automaticamente eu ajudo o Conselho Fiscal, automaticamente eu ajudo a comunidade, os moradores, porque é uma cadeia, né? É um processo, como você é engenheiro de produção, você entende que existe um processo. Então, se eu faço o lançamento correto, o síndico aprova corretamente, eu presto conta corretamente. Conselho também, né? O Conselho Até Fiscal porque tá visualiza, né, vendo, exato, corretamente. melhor. E ali ele consegue, por exemplo, sei lá, eu coloco uma rubrica errada, de repente coloco material hidráulico, aí pode ser material de construção, aí você já pode visualizar, a gente já pode corrigir e já sai no balancete corretamente. Então, senão você teria que esperar, como você falou aí, né? Esperar o balancete vir para tu poder ver uma rubrica errada, para poder devolver o negócio, para poder a gente corrigir uma coisa simples, poder corrigir imediatamente, né? É isso aí. A prestação de contas aí em tempo real é muito bom. Como eu disse, facilita muito a gente do conselho, que qualquer hora, qualquer instante você acessa, vê ali, confere e tal. Eu gosto mesmo de conferir.
tem a de vocês aí, a prestação de conta de vocês, eu tenho a minha planilhazinha ultrapassadazinha do Excel, mas É que você é fantástico, né? resolve, é uma mão na roda, como diz, né? Resolve bem, e aí eu faço a comparação, né? Porque eu vou botar tudo que entrou, tudo que saiu e comparo se os meus valores tá batendo com o de vocês. Às vezes vocês botam uma conta em um lugar e eu coloco em outro, mas no final a gente chega no mesmo número. E aí eu digo, bom, tá ok, tá batendo. É isso. Sim. Pessoal, confiar é diferente de conferir. Então você pode confiar, mas também tem que conferir, né? É. Porque se você não confere em outra, a gente tá aqui com o conselheiro fiscal, que o papel dele é justamente o quê? Conferir, né? Então, Bruno, a gente tem que cada vez mais, é isso, separar justamente os cargos, as missões, etc. Mas a gente tá chegando pro nosso final aqui do podcast, eu não posso deixar de lhe perguntar, quando é que você vai entrar na sindicatura profissional? Porque uma coisa é certa, prática você já tem, né? Já passou por esses cargos, entendeu o funcionamento da área condominial, já fez alguns cursos nessa área também, mas e aí? Tá querendo se jogar, vai se jogar mesmo? 2026, como é que vai ser na sua vida aí? A, a tendência, a pretensão é entrar, né? No ramo mesmo. Inclusive, estou aí à disposição, caso alguém precise aí de um cinto Se precisar, profissional. como é que fala? Fala tem Instagram, como é que o pessoal pode ter contato com você? Pelo WhatsApp mesmo, pode falar comigo no WhatsApp. É, assim, eu vejo, como eu sou engenheiro de produção, quando a gente estuda, a gente sempre tem a linha de visualizar como dono. Perfeito. Então, a gente tem que quebrar hoje essa visão aí errônea de que o síndico profissional, nós não vamos botar o síndico profissional porque ele não é morador, ele não é dono, ele não vai ver o condomínio como sendo uma parte dele, né? E infelizmente a gente sabe que no mercado existem síndicos e síndicos. Tem síndico que só quer de fato ganhar o dinheiro e não está nem aí. Como toda profissão, né? Tem Não é? advogado ruim, tem médico ruim. Aí a gente que estuda engenharia de produção, a gente já tem uma visão diferente. A gente trata aquilo ali como se fosse nosso. É a visão do dono e a gente passa para os funcionários para que os funcionários trabalhem como também se fosse dono. Perfeito. E implantar essa cultura nos funcionários, nos moradores, enfim, e ali você é dono. Então, se alguém tiver aí interesse, eu sou o síndico profissional, pretendo ser, na verdade, não estou atuando ainda como profissional, mas a visão é essa, é de tratar o seu condomínio como se eu fosse o dono que eu digo fazer parte, logicamente eu não sou o dono do condomínio, no geral cada um é dono de um pedaço ali, mas como se eu fosse morador, para valorizar, porque o condomínio, no final das contas, embora não seja uma empresa, a gente tem que procurar valorizar. Perfeito. Como a gente sempre conversa, né? Quem é que não quer comprar hoje seu apartamento 300 mil e amanhã vender 400, 500 mil? Então, se você não faz manutenções, se você não moderniza, você vai ficando para trás, ficando antiquado, antigo, vai desvalorizando, enfim. E a gente está aí para isso, né? Para tratar como se fosse nosso condomínio, né? De dono mesmo, aquela visão ali de tiver errado nós vamos consertar. No mais é isso mesmo. Então, quebrar um pouquinho essa visão de síndico profissional, não vou botar uma pessoa que não mora porque ele não vai ter aquela visão de zelo. Então, quebrem um pouco isso. Então, se não tiver alinhado com vocês, faz uma assembleia, troca de síndico, mas não rotulem, não generalizem que todo síndico profissional ele não está preocupado. Quando a gente estuda, eu acredito, eu falo por mim, quando eu fui atrás de conhecimento na carreira profissional, antes de tudo eu sou proprietário e morador. Então, Perfeito. quando eu entrei na gestão, a gente não imagina a complexidade do negócio. A gente pensa que é só pagar a conta ou oferir ali uma conta, não sabe das responsabilidades que a gente tem, tanto como síndico como conselheiro. E é tanta coisa que quando a gente começa a estudar, e aí por isso que vem o título síndico profissional, a gente começa a entender, ver as responsabilidades, ver as manutenções que a gente tem que fazer.
E isso é bom. Isso é bom porque a gente muda a visão de como a gente via, aí a gente passa a entender de que não é custo. Sei que a gente pesa um pouquinho no bolso, a gente sabe, mas é um investimento. Investimento prezando a melhoria e a valorização do seu patrimônio. Perfeito. E uma coisa, Bruno, para poder a gente finalizar aqui e o pessoal ficar atento e atenado, tá aí uma coisa que as convenções, por exemplo, ela acho que já enxergou isso há muito tempo atrás, porque ela diz lá, né, que o síndico ele pode ser morador ou não. Isso já está na convenção, né? E esse termo aí profissional, mais uma vez, é um termo colocado no mercado, mas síndico ele é síndico. Se ele assumir lá, se tá lá na ata lá, que Bruno vai ser síndico com número X, a partir da data tal até a data tal, ele vai responder por aquele período lá. O que ele fez e o que ele não fez. Exato. Então, independente se o cara mora ou não mora, agora a coisa é certa, né? Por exemplo, eu tenho uma certificação síndico 5 estrelas, é uma certificação nacional, né? Mas eu não quero atuar como síndico porque meu papel é auxiliar o síndico, mas eu preciso conhecer a cabeça do síndico, né? Eu preciso conversar com ele como síndico para ele poder saber que eu sei o que ele deve fazer, né? Então, no final é isso, as pessoas realmente entender que de fato o síndico ele tem uma responsabilidade muito grande. Todo mundo sabe disso, mas o óbvio tem que ser dito, né, Bruno? É. Quando, muito bem aí, como você falou, quando eu, como eu disse, eu não participava de assembleias. E aí eu comecei a ver que, como eu já falei, né, eu deixava de decidir alguma coisa, de botar meu ponto de vista. E aí foi quando eu comecei a participar das assembleias. E começou a me bater assim a vontade de assumir. Por quê? Porque a gente tá só para criticar, pô, vou criticar fulano, criticar ciclano, botando. Então vamos lá, vamos entrar para a gente fazer, tentar fazer o diferente. E aí é quando você senta na cadeira, aí é que você se coloca no lugar do outro. Porque às vezes você está só apontando os erros, mas não sabe assim, do esforço que a pessoa fez ali, mesmo errando, mas ele teve a coragem de sentar ali e dar a cara a tapa. Porque nós somos seres humanos, todo mundo é falho, a gente sabe disso. Mas eu acredito que muitos que falham é tentando acertar. Perfeito. E a gente, quando eu entrei nessa área de entrar na gestão de condomínio, condominial, fazer cursos para síndico, minha intenção de fato não era nem assumir como síndico. Uhum. Era mais entender do negócio, até mesmo porque quando você não entende, algumas pessoas, o que o síndico fala é como se fosse tornar-se lei. Uhum. E o pessoal, muita gente não questiona, simplesmente aceita porque acha que ali é o síndico, ele sabe e está fazendo certo. E é muitas vezes onde a gente encontra, felizmente, não digo nem desfalque, mas rombo, como a gente chama, déficit nas contas, buracos, como a gente fala, dívidas de 400 mil. Já tem um condomínio meu que eu tenho um apartamento lá e o síndico deixou a dívida de 1 milhão. Porque o cara era um policial, aí o pessoal pensou que o policial da lei, né, então vai ser correto, e pegou empréstimo, mas não pagou e se mandou, sumiu do mapa, deixou aí a dívida para o condomínio. Então eu também entrei nessa parte de estudar mais, aprofundar. Síndico profissional para mim é só um pedaço de papel, um título. Como a gente sempre fala, síndico é síndico, independentemente. Acredito que quando você já entra, você já é um profissional, independente de ter a titulação ou não. Isso. E eu entrei mesmo só para entender. Para quando chegar numa assembleia, vou fazer isso, olha, isso aí não pode. Isso aqui está errado, a gente tem que seguir isso aqui. Vou fazer isso assim, olha, isso aqui não é bem assim. Esse valor aqui, esse valor está alto, não é mais ou menos isso. O mercado hoje está girando em torno de X, esse valor está muito abusivo. Era mais para entender mesmo a gestão, porque a gente sabe, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma educação, nem todo mundo tem a mesma linha de raciocínio. Muitos entram para ter o status, muitos entram para se aproveitar mesmo, não quer o bem comum, só quer o bem próprio. Se puder tirar vantagem ali de alguma coisa, seja no contrato, o que for, tira uma vantagem. E aí eu comecei a entrar, a estudar isso para
entender da área e a gente não ser mais lesado, digamos assim. Show de bola. Então, pessoal, fica a dica para vocês aí. Olha a dica importante do Bruno. Antes de assumir o negócio, estuda primeiro, entende primeiro, começa a entender de fato direito qual a tua responsabilidade quando você estiver assumindo aquele cargo. Tenha realmente parceiros do seu lado, né, Bruno, para que você possa fazer aquela gestão realmente profissional. Mas, Bruno, estamos chegando ao final. Queria que você mandasse um recado aí para o nosso público, né? E, enfim, a palavra está com você. O recado já foi dado aqui, né, ao longo aqui do diálogo aqui. Assim, a gente sabe que a sindicatura, a profissão aí de síndico é um pouco complicado. Não vou dizer que é fácil, né, que não, de fato não é. Né, a gente tem que ter muito jogo de cintura, mas que a gente não pode hoje baixar a cabeça, né? Mesmo diante de tantos casos aí de homicídio, feminicídio, agressões e tal, a gente tem que seguir ali firme e forte, né? Temos que tentar ao máximo o diálogo. Embora eu não sou muito fã de estar conversando, eu sei que a gente tem pessoas que a gente pode conversar, então a gente Claro. também tem que saber identificar esse tipo de pessoas. Tem pessoas que, infelizmente, você vai falar, vai dialogar, vai mostrar por A mais B, e a pessoa não vai mudar aquela linha de raciocínio dela, vai rebater. Então, você sabe que essa pessoa não adianta você perder o seu tempo. Então, tem muita gente aí boa no mercado e nos condomínios que estão abertos a diálogo, a conversar, a entender, a lhe ajudar, a seguir as regras, mas que isso não seja um ponto de desistência aí para o pessoal, porque quando a gente deixa de ter aquele interesse, seja de participar de assembleia, seja de assumir o cargo, é como eu falo, você abriu mão do seu condomínio, você abriu mão do seu patrimônio. Então é bom você estar ali seguindo, acompanhando, cobrando, fiscalizando, seja morador, seja alguém da gestão. Isso é bom para o condomínio. Às vezes a gente está do outro lado como síndico e acha, esse cara está cobrando muito, está perseguindo. Não, cara, tem cobranças que eu digo assim, tem críticas que são construtivas. A gente também tem que identificar quais são as construtivas e tem que entrar outras que a gente vê que não vai agregar em nada, entra no ouvido e sai no outro. Infelizmente, a gente não pode agradar todo mundo. A gente nem tem esse papel de agradar. Jesus não agradou a todos. Não é nós que vamos agradar. Agora, a gente tem que levar com seriedade e cumprir, fazer cumprir aquilo que os próprios condôminos aprovaram, né? Que seria o regimento e a convenção. Perfeito. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, tá? Tá aqui para você poder mexer lá no dedinho, faz esse favor para que outras pessoas possam realmente entender um pouquinho mais do que o nosso trabalho aqui, realmente voltado para a sindicatura profissional. Negócios mudam, pessoas crescem, mas a cultura é o que sustenta tudo.